medita. Que coisa mais zen. Nossa, eu queria, viu? Isso é coisa de gente iluminada, esse negócio de autoconhecimento, meditação. Ai, é coisa de gente evoluída mesmo, né? Se você também tem esse tipo de pensamento, continua aqui que eu vou te contar como a busca pelo autoconhecimento e a meditação podem melhorar a sua vida e qual que é a relação entre essas duas coisas. Oi, eu sou a Vivi, que bom que você está aqui nesse canal, que é o espaço onde eu divido as minhas reflexões e tudo que eu venho aprendendo nessa jornada, tentando me tornar um ser humano melhor. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo e aproveita para assistir os outros vídeos do canal. Em vídeos anteriores eu falei sobre meditação e inclusive deixei algumas dicas para quem está a fim de começar a meditar. Também falei sobre autoconhecimento e contei o que eu venho fazendo para tentar me conhecer melhor. Se você ainda não assistiu esses vídeos, eu vou deixar o link aqui na descrição e você assiste depois desse. E hoje eu vim aqui contar qual é, na minha visão, a relação entre essas duas coisas, a meditação e o autoconhecimento, e como essas duas coisas juntas podem ajudar a melhorar as nossas vidas. Quando a gente conta que está na busca do autoconhecimento, que medita, as pessoas logo têm aquela visão de que nós somos iluminados, espiritualizados, zen, evoluídos, e gente, não é nada disso. O que acontece é que todos nós estamos em evolução constante. Todos os dias eu, você e todo mundo aprendemos coisas novas, desenvolvemos novas habilidades e vivemos novas experiências que vão nos transformando. E para isso, para essa evolução constante, ninguém precisa necessariamente estar buscando autoconhecimento ou meditar, porque a evolução é um processo natural para todo mundo. Quando eu falo sobre buscar o autoconhecimento, eu quero dizer que nós podemos escolher passar por esse processo natural de evolução com mais consciência do que nós estamos fazendo, aproveitando melhor esse processo e criando oportunidades para nos desenvolvermos mais e nos sentirmos melhor com nós mesmos. A vida já é cheia de prazos, de cobranças, de boletos e dos inúmeros desafios dos quais nós não temos como fugir, porque assim é a vida. A proposta de buscar autoconhecimento é olhar com um pouquinho mais de carinho para nós no meio desse processo todo aí e tentar entender melhor quem somos, o que queremos, do que gostamos, o que nos faz felizes, o que nos faz bem, o que nos faz mal. É acolher quem somos, olhar para aquilo que precisamos melhorar em nós, mas sem aquele olhar super crítico, sem excesso de autocobrança. E entender quais são os nossos vícios, quais são os nossos maus hábitos, quais são os padrões de comportamento nocivos que nós estamos alimentando repetidamente e que podem estar criando situações desagradáveis para nós e para os outros. É perceber tudo isso e conseguir, com carinho, buscar maneiras de corrigir, de melhorar, de nos libertarmos desses processos, desses hábitos, vícios, dos comportamentos e das escolhas que temos feito e que não trazem coisas boas para as nossas vidas. E embora a vida aconteça aqui fora, é aqui dentro que tudo começa. A mente é o ponto inicial de tudo. É nela que estão os nossos pensamentos, a nossa memória, ou seja, é aqui que está a matéria-prima das nossas ações, das nossas escolhas. De um modo geral, embora nós estejamos o tempo inteiro pensando, nós não nos damos conta disso. Ninguém para e diz, agora eu vou pensar. A mente simplesmente está ali o tempo todo, processando tudo que já está lá dentro e associando tudo que está entrando, tudo que nós vemos, ouvimos, tudo que aprendemos, tudo que lemos, tudo que experimentamos no nosso dia a dia. Enfim, a mente é um computador incrível com um processador fantástico que dificilmente o homem vai conseguir reproduzir. Só que nós, em meio aos desafios da vida, ao nosso sofrimento, às nossas dores e também às nossas alegrias, não nos damos conta disso. A mente vai trabalhando enquanto nós vamos vivendo e nós só vamos fazendo as nossas escolhas sem pensar muito e sofrendo as consequências dessas escolhas. Buscar o autoconhecimento é se propor a conhecer melhor o que tem aqui, que por consequência gera o que tem aqui.
Porque são os nossos pensamentos que geram sentimentos. E esses sentimentos que alimentamos, que nutrimos na maior parte do tempo, são o que nos traz a sensação de nos sentirmos felizes, de nos sentirmos tristes, de nos sentirmos motivados, desanimados, enfim. Tudo isso começa com um pensamento que gera sentimentos, e esses sentimentos traduzem a nossa forma, nosso modo de sentir no momento que estamos na nossa vida. Nós não temos muito controle sobre como nos sentimos, mas nós temos controle sobre a origem desses sentimentos, que é o que se passa na nossa cabeça e que gera o sentimento. Quando nós pensamos qualquer coisa, esse pensamento gera um sentimento, gera uma sensação. Se nós lembramos de coisas boas, nós sentimos alegria, contentamento. Se lembramos de situações desagradáveis, sentimos tristeza, desconforto. E nesse momento eu estou falando de lembranças. Ou seja, de coisas que já aconteceram e não estão acontecendo mais. Mas, inevitavelmente, ao pensar nessas coisas, nós sentimos de novo os mesmos sentimentos. Então, conhecer melhor quais são os tipos de pensamento que estão habitando a nossa mente pode ser a chave para criar sentimentos melhores conscientemente. E fazendo escolhas melhores, naturalmente, nós vamos nutrir mais sentimento de realização, de contentamento, de felicidade, e isso obviamente melhora as nossas vidas. Quantas vezes nós fizemos ou dissemos coisas por impulso, sem pensar, movidos pelo ímpeto de um sentimento que uma situação ou um pensamento gerou em nós. E aí, depois que a poeira baixou, que a cabeça esfriou, nós conseguimos pensar com calma e entendemos que poderíamos ter reagido de uma outra maneira. Só que aí a situação já passou e a gente já fez, já falou, e isso já teve consequências que nos prejudicaram de alguma forma ou que magoaram pessoas que nós não queríamos magoar. E essa história clássica do eu agi sem pensar, pode sim ser revista, ser controlada por nós. Só é preciso colocar atenção nisso, e isso não exige nenhum esforço milagroso da nossa parte. Nenhuma super evolução, nenhuma iluminação espiritual. É só querer. E, na minha opinião, uma das melhores ferramentas para o autoconhecimento é a meditação. Como eu falei em vídeos anteriores, meditar é se desprender dos pensamentos e observar com um pouco mais de atenção o que está se passando pela nossa mente. Eu gosto muito de associar a meditação como se nós estivéssemos numa sala cheia de balões, ou bolas, ou bexigas, seja lá como você chama isso aqui. Então imagina, tem diversos desses balões nesse ambiente flutuando com cordõezinhos pendurados. E aí, cada um desses balões tem pesos, cores, tamanhos diferentes. E nesse lugar também tem uns ventiladores, que fazem com que esses balões fiquem se movimentando de um lado para o outro, flutuando em várias direções e passando por nós. Esse lugar é a nossa mente. Então, meditar é como se a gente se sentasse no meio desse ambiente para olhar para esses balões, perceber a diferença entre eles, quais deles se repetem, passam por nós com mais frequência. Vamos achar uns mais bonitos, outros feios, e alguns deles vão brilhar e chamar a nossa atenção. E aí pode ser que a gente agarre no cordãozinho desse balão que chamou a nossa atenção e saia flutuando com ele. E aí ele vai puxar a gente, e aí a gente vai flutuar e vai olhar para o lado e vai ver outro balão que chama atenção, e aí a gente vai pegar na cordinha desse outro balão também e vai flutuar para o outro lado. E quando a gente perceber, tá lá se movimentando de um lado para o outro, se agarrando nos balões, ou seja, nos pensamentos. E isso nada mais é do que a mente agindo no modo automático e levando a gente para passear com os pensamentos. Mas nós estamos meditando, né? Então, nesse momento que a gente se vê flutuando com o balão, com o pensamento, a gente só vai soltar e voltar para o chão e voltar a observar os balões, ou seja, os pensamentos. Não é para ficar com raiva do balão que chamou a sua atenção. Não é para ficar com raiva de você porque se deixou levar pelo balão. Apenas soltar, deixar o balão ir e se sentar novamente para continuar observando os balões.
Eu adoro esse exemplo dos balões porque eu acho que ele ilustra de uma maneira simples e muito clara o que é a meditação. Se você também gostou desse exemplo, já clica no gostei e se inscreve no canal se ainda não for inscrito, que eu vou te contar como a meditação te ajuda no autoconhecimento. Então, a meditação sendo um exercício, uma prática, quando nós colocamos ela na nossa rotina, nós vamos criando o hábito de perceber, de reconhecer, de observar os pensamentos. Então, criando esse hábito, a gente começa a observar o que é que tem se passado com mais frequência na nossa mente. E isso vai fazendo a gente notar se esses pensamentos nos fazem sentir bem ou sentir mal, se nos dão coragem, se nos dão medo, se nos motivam, se nos desanimam, se nos levam a boas escolhas ou a más escolhas. Se dá conta de que o sentimento que uma preocupação gera ou que uma lembrança ruim gera, ou seja, sentimento de medo, de raiva, de tristeza, de ansiedade, de culpa, de apreensão, não são sentimentos reais de situações que estão acontecendo agora. Afinal, a situação não existe agora. Ou ela é uma lembrança, ou ela é uma preocupação, uma projeção da nossa mente. Enfim, quando a gente vai prestando mais atenção, olhando com mais carinho para o que está se passando na nossa cabeça, percebendo o que está se repetindo, percebendo o que está fazendo bem, o que está fazendo mal, o que causa bons ou maus sentimentos, a gente vai conseguindo cortar o mal pela raiz, ou seja, bloquear, interromper esses pensamentos que geram sentimentos negativos. Isso faz com que a gente fique mais consciente, mais alerta, e aos poucos a gente vai saindo do modo automático, do piloto automático, agindo menos por impulso, sem pensar. E as consequências disso são inúmeras. Nos sentimos melhor com nós mesmos, porque quando a gente conhece melhor uma pessoa, a gente se sente mais à vontade perto dela. Então, se a gente passa a se conhecer melhor, a gente fica mais à vontade com a gente mesmo, aprecia um pouco mais a nossa companhia, ou seja, a nossa solidão. Passamos a nos compreender mais e assim desenvolver mais a nossa autoestima. Temos um relacionamento melhor com as pessoas. Começamos a ter mais noção das nossas habilidades, dos nossos talentos, do que nos faz felizes. E assim temos uma base maior, melhor, para buscarmos o nosso propósito. Sem dizer que uma mente mais tranquila tem mais espaço para criar. E aí a gente começa a ter mais criatividade, mais ideias legais, a pensar em coisas boas, a planejar e a realizar mais os nossos sonhos, fazendo com que a gente tenha mais sentimento de realização, de contentamento. E isso vai certamente trazer mais leveza para as nossas vidas, mais alegria, mais sentimentos bons e, consequentemente, fazer com que a gente se sinta mais feliz. Eu espero que essa reflexão de hoje desperte em você um pouquinho de curiosidade em meditar, se você ainda não medita, ou que pelo menos te leve a olhar com mais atenção, com mais carinho, para o que tem se passado aí na sua cabeça. Olhar mais de perto que tipo de pensamento você tem tido, que tipo de sentimento esses pensamentos têm gerado, e que isso te faça dar um pouquinho mais de atenção para esses dois espaços, que são a nossa primeira casa, o nosso verdadeiro lar, o lugar de onde a gente não sai nunca, né? E que isso te faça começar a nutrir pensamentos e sentimentos melhores, que te façam mais feliz em todos os âmbitos da sua vida. Por hoje é isso. Valeu! E as consequências disso são... Olívia.